Olá, eu me chamo Adriana Novaes, mas prefiro ser chamada de Dri. E aqui eu falo sobre como aprender costura do zero até as suas primeiras peças. E para ser mais específica, como seria isso? Seria exatamente, a proposta é exatamente falar com as pessoas que ainda querem aprender costura, têm esse desejo, mas não sabem quais os próximos passos, o que leva elas até criar as suas primeiras peças. Ou até mesmo com aquelas pessoas que já deram alguns passos, do tipo, já tem uma máquina de costura, mas nunca se arriscaram a começar a aprender e a praticar a costura. Como eu pretendo fazer isso? É exatamente compartilhando com vocês vídeos que falam sobre assuntos que são importantes e que são pertinentes para esse processo que te tira do zero, do eu não sei nada sobre costura, e te leva até a fabricação das suas primeiras peças, que já demonstra que você começou a dominar algumas técnicas de costura e tá evoluindo em relação àquilo. Mas quem é Adriana Novaes? Bem, eu sou, em primeiro lugar, cristã, esposa, mãe de 2 filhas e, quando falo de termos acadêmicos, formada em biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará. Sim, formada para ser bibliotecária. Isso pode parecer não contribuir muito com a costura, mas eu acredito, eu acredito no fato de que todas as coisas contribuem para o propósito final, que no meu caso é a costura. Além desses pontos, eu também tenho uma certa, porque eu posso dizer, uma certa trajetória com as artes manuais. Desde pequena até no estado atual, eu sempre busquei ter contato e aprender mais sobre as manualidades, as coisas que hoje a gente encontra mais definido como um artesanato, né? Então, mas para te dizer mais sobre como eu acredito que a minha experiência pode te ajudar, eu preciso te contar uma história breve, né, de como eu entrei em contato e de como eu aprendi sobre artesanato e sobre essas manualidades e costura, né? Bem, desde muito pequena, eu sempre tive um certo contato com a costura, porque minha mãe costurava, fazia crochê, fazia muitas outras coisas que me encantavam. A costura, com certeza, chamou muita atenção, porque ela costurava para fazer roupas pra gente, ela não fazia roupas para fora. Ela costurava só por um prazer próprio e também para embelezar as filhas como ela achava melhor, né? E desde pequena, mesmo que eu, de alguma forma, eu não gostasse daqueles vestidos de babados e tudo mais, foi impossível não perceber que fazer aquilo, que costurar, né, que fazer crochê, costurar, bordar, sempre sempre foram coisas que deixavam minha mãe satisfeita, deixavam ela com um certo bem-estar, né, uma certa satisfação, realização. E que também as peças que ela fazia eram realmente muito bonitas, muito agradáveis de se ver, com acabamento bem feito. Então, eu acredito que esse contato inicial tenha sido o despertar do desejo de aprender manualidades. Acredito nisso por uma razão específica. Mesmo sendo muito pequena, eu acredito que tinha uns 5 a 6 anos, não lembro exatamente, eu e a mamãe não queria ensinar, porque achava que era muito jovem, a fazer essas coisas, mas foi inevitável. Eu estava tendo contato com aquilo e busquei uma forma de aprender. Ela
não queria ensinar a fazer esse tipo de coisa, mas ela ensinou a ler. E então, como eu já sabia ler, eu acabei buscando nas revistas que ela usava como auxílio para fazer os seus crochês, e no caso só tinha de crochê, então eu imagino que tenha sido por isso que ele tenha sido escolhido. Eu acabei aprendendo crochê sozinha, lendo as revistas, lendo uma parte final das revistas de crochê que costumam ser dedicadas a ensinar os tipos de pontos, ensinar com imagens os tipos de pontos e falar sobre os nomes deles. Bem, mas feito isso, depois de ter crescido e tudo mais, eu continuei aprendendo e acabei, até de certo modo, dando dicas, ensinando a minha mãe sobre crochê. Mas por que tudo isso? Por que falar de tudo isso? Porque esse, de alguma forma, foi o primeiro contato, foi o despertar do desejo. E que me levou a aprender esse tipo de coisa. E que também manteve essa ligação direta com as manualidades, com o fazer algo, com o criar. Eu acredito que essa sensação de. Normalmente a gente é movido por essa sensação de que eu quero aprender aquilo. E por que eu quero aprender aquilo? Porque eu mesmo sem pensar, a gente acaba sendo atraída por aquela sensação de bem-estar, aquela sensação de realização que as pessoas que já fazem, sentem ao criar coisas novas que expressam um pouco delas. Mas sim, mesmo tendo acontecido tudo isso, eu cresci, acabei aprendendo outros tipos de manualidades, como o bordado, o macramê, o tricô, e não cheguei na costura. Incrivelmente, a costura não ficou, não ficou por último nesse processo. Aconteceu um tipo de resistência nesse processo de aprendizado. Mas o fato de ter aprendido tantas outras técnicas já me deixou consciente para questão de que eu poderia sim aprender costura. Mesmo que eu encontrasse algumas resistências, de alguma forma eu sabia que eu podia aprender. E assim foi, eu aprendi. Mas e só depois de ter aprendido sobre costura, de ter dedicado bastante tempo em aprender, em fazer vários e vários cursos de costura, em criar peças, que eu cheguei à conclusão de que existe um padrão, existem alguns passos fundamentais que a gente precisa passar que levam a gente a aprender algo em relação a isso. E que, nesse caso específico, levam a gente a aprender a costurar. O primeiro, e eu posso dizer que o primeiro ponto relevante, e que eu acredito que já deve ter ficado evidente através de tudo que eu falei aqui, é o desejo. É aquela coisa que te desperta aquela vontade, o desejo de fazer, de estar no lugar da pessoa que já faz e de fazer as peças. É possível que cada pessoa tenha a sua motivação. Algumas querem um meio de ter uma renda extra. Outras querem só um hobby. E algumas só o prazer de fazer mesmo. Só o prazer de construir aquela habilidade. Mas no fundo, eu acredito que esse desejo ele é despertado de alguma forma nas pessoas que acabam tendo um certo contato com a costura. Que acabam tendo um contato de ver alguém que já costura, ou então de ver alguma peça pronta de alguém que costura, né? Mas sim, e esse passo, ele pode durar muito tempo, assim como ele pode ser quase que instantâneo, né? De a pessoa
sentir aquele desejo, dizer, tomar a decisão e dizer, não, eu vou aprender a costurar e vai ser assim e pronto, né? Vou procurar algum método, algum jeito e vou aprender a costurar. Ou ele pode ser demorado, como foi para mim, que mesmo tendo o desejo de costurar desde de criança, sem ir no, eu demorei a entender que tinha esse desejo, que tinha essa vontade mesmo de fazer aquilo. Então, esse seria o primeiro ponto que é interessante que você preste atenção. Existe esse desejo, essa vontade de aprender? Outro ponto que é comum que aconteça é o passo seguinte. Depois de ter essa vontade, de perceber, de se tornar consciente para essa vontade que você tem de aprender a costura, você naturalmente começa a procurar métodos, procurar meios de aprender. E tem uma questão relevante aqui, é que nem sempre o método que a gente escolhe, por ser iniciante, por estar de alguma forma um tanto ingênua em relação àquela área, ainda, né? Nem sempre o método que a gente escolhe é o mais adequado. Mas esse é um passo importante, que você entre em contato, que você busque e procure formas de aprender a costura. Outro passo que também é natural que aconteça é que a gente, depois de entrar em contato e conhecer mais ou menos como funciona isso, a gente busca os materiais básicos. E aí isso já até te demonstra que tu já deu alguns passos e que tu está realmente decidida, de algum modo, a aprender aquilo. E o passo seria comprar os materiais. E quais seriam esses materiais básicos? Seria a máquina de costura, linhas, agulhas, os materiais que são indispensáveis para que você realmente coloque em prática a costura, que eu acredito que são a máquina, as linhas, agulhas e um tecido, né? Não dá para costurar sem isso. Mas tendo isso, você consegue. Mesmo que você use uma tesoura de papel que você tinha ali em casa, dá para costurar tendo esses materiais. Então isso sim, é um passo importante e é natural que ele aconteça dessa forma, né? Mas dentro um outro passo interessante e que normalmente as pessoas costumam ter uma certa resistência e que de alguma forma pode ser o mais difícil, é realmente pôr em prática, começar a aprender praticando as técnicas que você aprendeu na costura, sobre costura, né? E isso é indispensável, porque sem isso você não consegue sair, não consegue dizer, não, eu saí do zero da costura e já sei alguma coisa. Não basta isso, você tem que. Por muito tempo eu fiquei nisso, né? De sair a achar que eu já tinha saído do zero da costura porque eu já tinha feito muitos cursos, mas na verdade eu não tinha nem dado os outros passos, que seria comprar os materiais e começar a praticar. Então, esse seria o quarto passo para que você realmente comece a aprender sobre costura. Praticar. E aí, para praticar, existe muita coisa importante que você entenda. E é sobre isso também, isso retoma o assunto de que é sobre isso que eu pretendo falar aqui no canal e compartilhar com vocês. Assuntos que vão de alguma forma, te clarear um pouco o caminho de como você deve proceder para chegar a essas primeiras peças. Além de tudo isso aqui que eu falei, é certo que existem muito mais a ser explorado, né? Muito mais a ser explorado em relação a todos esses temas, esses 4 passos que eu te
te falei aqui que foi percebido por mim durante o meu próprio processo de aprendizado. Mas de um modo geral, o que te leva a querer aprender sobre costura é o desejo. É o primeiro, é o desejo de querer aprender. É o desejo de querer fazer aquela peça ou aquela coisa que você tanto admira, o que te causa um certo anseio por também entrar ali naquela prática. E como eu também falei, isso pode levar muito tempo ou pouco tempo. E o meu propósito aqui é exatamente te auxiliar para que isso leve o menor tempo possível, para que você não demore tanto a realizar esse desejo e, de algum modo, até desista de fazer isso. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje.